Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Canal Mais Ungida tem a honra de te saudar com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedindo a você, por gentileza e bondade, que se inscreva nesse canal, deixe o seu joia, se sinta feliz, seguro, abastecido pelo poder do grande Deus de Abraão. Eu quero te falar nesse momento a respeito de um homem que humilhou outro, de um rei que humilhou um servo de Deus, o preço que ele pagou, o que ele passou, o que ele enfrentou para receber sua recompensa. Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e pregoou diante dele: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã achava que o rei Assuero deveria honrar ele, deveria dar toda a ênfase para ele e não para Mardoqueu, que era um judeu. Mas a palavra nos diz aqui, glória a Deus, imagine a cena em meio às apinhadas ruas da cidade de Susa, capital do grande império persa. Um homem bem trajado, rico, poderoso, puxava um cavalo no qual segue um homem simples e humilde. Foi isso que aconteceu com Amã. Quem montou no cavalo foi Amã? Não. A promessa de Deus não era Amã. A promessa de Deus estava escrita para Mardoqueu e Amã não sabia. Amã pensou que quem chegava na presença do rei era ele, porque também ele era um servo do rei exaltado. O homem que conduziu o cavalo não é capaz de disfarçar o ódio, a vingança e a humilhação que a sua tarefa lhe causava. Com o rosto ardendo e a alma oprimida, ele era obrigado a gritar: assim se faça ao homem a quem o rei deseja honrar. Amã achava que a honra era para ele. Ele disse: assim se faça ao homem a quem o rei achar graça. Aleluia! Glória a Deus! Amã conferia ao homem que ele mais odiava a honra que desejava, sugeria o rei, pensando ser ele mesmo o alvo da intenção real. Ele era homem egoísta, ganancioso, prepotente, enquanto Mardoqueu era um tipo bem diferente. Era humilde, fiel a Deus e ao seu rei. Então Amã era o quê? Ganancioso, egoísta e prepotente, enquanto Mardoqueu era humilde, temente a Deus e ao seu rei. Glória a Deus. Aleluia. Completamente dedicado em servi-lo, segundo a alta posição que ocupava em sua vida. Mardoqueu confiava inteiramente na direção de Deus para a sua vida, e quando vieram os problemas, ele os enfrentou intuitivo e calmamente. Quando os problemas vinham na vida de Mardoqueu, ele não se desesperava, não se afrontava, não se vangloriava, não se exaltava, ele esperava calmamente, confiando em quem? No rei? Não. Confiando até no seu jeito, da sua humildade? Não, também não. Confiando nos seus colegas no palácio do rei? Não era de maneira alguma. Mas será que Mardoqueu confiava em quem? Nos governos daquela época? De maneira alguma. Mardoqueu confiava inteiramente em Deus. O que é digno, o que era e o que é, o que há de ser digno de toda honra e toda glória. Então o que acontece? Amã acabou sendo morto na forca que mandara preparar para quem? Para Mardoqueu. Quem prepara uma cova, nela cairá. Quem semeia vento,
colhe tempestade. Foi isso que aconteceu com Amã. Amã preparou uma forca para matar Mardoqueu. Mas quem acabou morrendo na forca? Ele. Vamos lá. Essa história provoca em nós um sentimento de alma lavada. Como Consolador, constata que quem semeia, aleluia, ou glória a Deus, quem semeia a crueldade acaba comendo do seu amargo fruto. Quem semeia o quê? Hortaliça, coentro, repolho, semente de tomate? Não, não é. Alface? Não. Aleluia. Aleluia. Quem semeia crueldade? Crueldade é pessoas do coração obstinado, ruim, lá por dentro. Ele se corrói de ira de ver seu irmão bem. Foi isso que aconteceu com Amã. Ele preparou uma forca para matar Mardoqueu, mas ele colheu a crueldade que ele estava semeando. Quem crueldade acaba comendo do seu fruto amargo. Porém, não é sempre assim que acontece no mundo. Muitas vezes os Amãs estão enforcando os Mardoqueu. É o que estamos vendo, meus amados. Nos últimos dias, os Amã. Quem é os Amã? O homem do poder. Quem é os Amã? O homem que tem a liberdade plena de pisar nos outros, de ditar suas regras, suas ordens, suas leis. Muitas vezes as leis que não têm nada a ver com a palavra de Deus, são leis de mente frustrada, são leis da mente de Amã, lutando para destruir o seu próximo, não sabendo que ele mesmo come do fruto da sua crueldade. Então, os Amã estão lutando para destruir os Mardoqueu, mas isso não deve nos desanimar, porque Deus ainda vive e Deus ainda vigia sobre os que são seus. Deus vive. Será que nós estamos pensando que Deus é um objeto? Será que nós estamos pensando que Deus é um objeto palpável? Que a gente vai lá, põe nossas ordens, pede como quer, ordena a Deus, intima a Deus e diz eu quero assim, e ele vai lá e escreve? Se enganou. Aleluia. Se enganou. Quando você semeia vento, você colhe tempestade. A tempestade vem destruindo tudo. E quem primeiro é destruído é quem semeou o vento. Então foi isso que aconteceu com Amã. Amã esperava que quem entrava na cidade montado no cavalo era ele, cavalo do rei. Amã até se trajou, né? Mas não foi feliz no seu traje, porque ele era egoísta e mau. Quem teve que vestir aquelas vestes foi Mardoqueu, porque dentro do coração lá, ó, no interior do coração, lá dentro, no âmago da alma dele, ele honrava quem? O Deus Criador. Ele honrava a Deus, ele temia o Deus do céu. Eu creio que Amã pensava assim, olha, essa é uma conjectura minha. Ainda que eu não monte neste cavalo, ainda que eu seja obrigado a puxar pelo cabresto com Amã nesse cavalo, eu não desisto do meu Deus. Eu não desisto de Deus, ainda que eu seja obrigado. Ele é rico, ele é poderoso. Ainda que me seja capaz de eu puxar o cabresto desse cavalo andando na cidade, com ele montado no cavalo, eu não vou desistir de Deus. Eu creio na minha mente assim, ó, que Deus disse assim, mas do que eu vou mostrar a Amã quem vai montar no cavalo. Quem montou no cavalo não foi Amã, foi Mardoqueu. A promessa de Deus não está em cima de quem quer. A promessa de Deus está em cima de quem obedece a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nosso Deus ainda vigia sobre os seus que são seus. Um dia, aleluia, nesta vida, os Mardoqueu recebem a recompensa que merece ainda nessa vida aqui, ó.
é aqui na terra, é aqui no planeta, é aqui onde plantou o vento, é aqui onde vai colher a sua tempestade, para todo olho ver, ó, ver aquilo que você plantou. Você plantou para quem? Para os outros? Não, você plantou para você. Ninguém planta uma vinha para deixar os outros colher. Olha a história de Acabe com Nabote. Acabe lutou para tomar a vinha de Nabote. E Nabote disse, a minha vinha eu não vendo, não dou a outro, não negocio, é herança de meus pais. Então aquilo que estava dentro do coração de Mardoqueu é herança do pai. Quem é o pai? Deus. Ele herdou a humildade que Deus lhe ensinou. Nabote herdou a humildade que Deus lhe ensinou. Eu não negocio nada que é de meu pai. Nada que eu herdei de meu pai. Acabe prometeu, eu te darei uma vinha melhor. Louvado seja Deus. Eu te pagarei uma maior, mais caro, preço dobrado, para tu me vender essa vinha. Está encostado no meu palácio. Ele disse ainda, eu creio assim que ele falava assim, ainda que eu esteja colado na tua parede, como super bonde, eu não negocio minha vinha. Eu quero te dizer que a humildade no coração do homem de Deus, da mulher de Deus, não é negociável. A sua vida espiritual não é negociável. O temor de Deus no teu coração não é negociável. Você não aprende com os humanos, você aprende com Deus. Você aprende com a palavra. Porque Jesus disse, aprendei de quem? De fulano ou de Beltrano? Não, ele disse, aprendei de mim, que eu sou humilde de coração. E quem aprende de mim encontra descanso para você mesmo, para a sua alma. Louvado seja Deus. Foi isso que aconteceu com Mardoqueu. Mardoqueu aprendeu do Senhor, encontrou descanso para a sua alma. E o que aconteceu? Amã teve que entrar na cidade, puxando o cabresto do cavalo. Quem estava montado? Mardoqueu, o homem da promessa, o homem que se humilhou, que falou tudo com Deus, que contou tudo para Deus, que decidiu fazer a vontade do Senhor. O Senhor disse, eu vou mostrar aquele exaltado. E quero lhe dizer que o exaltado desse mundo, que pisa nos Mardoqueu de Deus, vai ter seu preço, vai ter o seu custo, sua moeda vai chegar, não pelo avesso, mas pelo direito. Quem vai mandar o preço dela? O Todo-Poderoso, o Deus que escreveu no céu. O Deus que escreveu no céu não precisou de caneta, não. A mão dele, o dedo dele escreveu. Então, a sentença do homem mau é escrita pela mão de Deus e recebida por ele. Vamos ser humildes. Sejamos humildes como Mardoqueu, ainda que nos custe a vida, ainda que nos custe o preço nessa terra. Por causa de quem? Do nome de Jesus. Não desista. Seja você, não que puxa o cavalo, mas o que monta no cavalo. Então vai nessa tarde montado. Vai nessa tarde montado. E deixa os amãs puxar o teu cavalo pelo cabresto. Vai montado, viu? Vai montado no cavalo, porque o Deus que te manda agora, ele está dizendo, monta no cavalo. Deixa os amãs puxar o cabresto, vai montado. Entra na cidade, entra de cabeça erguida, levanta a tua voz, diz que sou eu que mando na tua vida. Mas seja humilde. Amém, meus amados? Se inscreva no canal Mãos Ungidas. Deixe o seu joia. Participe desse canal. Em nome de Jesus. Boa tarde, fica na paz, que excede todo o vosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, o nosso Salvador.